Bem, então agora nós vamos rever toda essa estruturação, esses modos de organização psíquica ou de estruturação subjetiva. Nós vamos ver, nós vamos fundamentar isso a partir desse texto breve e muito sintético do Freud, chamado Neurose e Psicose, que eu passei para vocês e que eu pedi que vocês lessem. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos passar esse texto, nós vamos passar os pontos principais para ver se a gente encontra os elementos essenciais que a gente estabeleceu nesse momento anterior. Tá bem? Vou aqui compartilhar a tela, ok. Vocês estão vendo a tela. Muito bem. Neurose e Psicose, de Freud, de 1924. É um texto já bastante sintético do Freud. Freud escreve muito rapidamente sobre a neurose e psicose a partir dessa topologia que ele nos apresenta, né, que vocês já conhecem, que é essa. Então, de novo, nós precisamos desse diagrama, né, ou dessa topologia em que eu tenho os impulsos do id, o ego fazendo a mediação com o mundo externo e o superego como internalização dos valores morais desse mundo externo estabelecendo um ideal para esse ego, né? Então, esse ego aí fica refém dessas dimensões. A gente já conhece isso. De novo, eu reapresento esses modos de organização de estruturação subjetiva, lembrando vocês que na neurose, o sujeito se submete à realidade, né, ao mundo externo. A psicose, ele cria um mundo externo diferente, paralelo. Na perversão, ele transgride esse mundo externo. E nos estados narcísicos, ele vai estar se preparando, né, de alguma maneira, ele está ainda em formação para essas três formas do sujeito se estruturar na nossa sociedade. Bem, vamos ver o que Freud vai dizer. Lá na página 189, de cara, lá no segundo parágrafo, e eu estou com o texto na mão também, ele vai dizer uma coisa fundamental. Em vinculação com uma sequência de pensamento levantada em outros campos, da psiquiatria, né, da medicina, da psicologia, das áreas neurológicas, etc., relativa à origem e à prevenção das psicoses, né, os estudiosos de psicoses, ocorreu-me agora uma fórmula simples que trata como aquilo que talvez seja a mais importante diferença genética entre uma neurose e uma psicose. Diferença genética não tem a ver com genes. Na verdade, diferença genética aqui tem a ver com origem. Genética aqui tem genética de gênese, né? Uma diferença de gênese, uma diferença de origem entre a neurose e a psicose. Diz ele, a neurose é o resultado de um conflito entre o ego e o id. Já sabemos, olha, a neurose, resultado de um conflito do ego e do id, ao passo que a psicose é o desfecho análogo de um distúrbio semelhante nas relações entre o ego e o mundo externo. Ok? Então a gente já sabe disso. Ego e id, neurose, porque o ego tem que se haver com os impulsos do id, com os impulsos de desejo do id, e na psicose é entre o ego e o mundo externo, porque o ego tem que se haver com esse mundo externo e, rejeitando esse mundo externo, ele tem que criar um mundo novo. Bem, aqui é pesado, mas vamos passando página por página. Na 190, ele vai dizer, olha, nossas análises demonstram todas que as neuroses transferenciais, as neuroses que vêm para o consultório deles, as comuns, se originam de recuar-se o ego a aceitar um poderoso impulso do id, né? O ego aceita um poderoso impulso do id, de ajudá-lo a encontrar um escoador ou motor, ou de o ego proibir aquele impulso, o objeto a que visa. Quer dizer, o ego, então, proíbe esse impulso, proíbe que isso aconteça. Em tal caso, né, nessa proibição, o ego se defende contra o impulso, né, a pulsão, mediante o mecanismo de repressão, ou de recalque. Nós já sabemos. Então, o ego usa o recalque para poder frear esse impulso. O material reprimido luta contra esse destino, quer dizer, o id vai lutar para poder realizar. Cria para si, ao longo de caminhos sobre os quais o ego não tem poder
Não tem poder. Vou voltar a ler melhor. Cria para si, ao longo de caminhos sobre os quais o ego não tem poder, uma representação substitutiva que se impõe ao ego mediante uma conciliação. Isso seria o sintoma, diz Freud, lá na página 190, no primeiro parágrafo. Então, ele vai dizer justamente isso. O ego cria para si uma representação substitutiva, né, substituta, que se impõe ao ego mediante uma conciliação, e essa representação seria o sintoma. Então, a gente já viu que, então, na neurose, a gente, a gente recalca o desejo, né, porque a gente se submete à realidade, e a gente cria o sintoma como uma formação substitutiva desse material reprimido. Então, ele conclui: o ego entrou em conflito com o id, a serviço do superego e da realidade, e esse é o estado de coisas em toda neurose de transferência, ou as neuroses que se apresentam na clínica dele. Nessas neuroses, como esse quadro, esse espectro mais comum de todos nós. Na 190, no parágrafo seguinte, no último, ele vai dizer: por outro lado, é igualmente fácil, a partir do conhecimento que até agora obtivemos do mecanismo das psicoses, aduzir exemplos que apontam para um distúrbio no relacionamento entre o ego e o mundo externo. Então, a psicose, o conflito se dá entre o ego e o mundo externo. Na Mensa de Meiner, que representa o núcleo basal no cérebro, né, que vai promover a demência. Então, na Mensa de Meiner, uma confusão alucinatória aguda, que constitui talvez a forma mais extrema e notável de psicose. Essa Mensa na época dele, hoje nem tanto, hoje seriam as esquizofrenias. Então, veja bem, na demência, a confusão alucinatória é uma forma extrema de notável de psicose. O mundo exterior não é percebido de modo algum, ou a percepção dele não possui qualquer efeito. Ok? Então, Freud ainda nos dá um elemento a mais. Não só eu crio uma realidade exterior, mas é porque eu não percebo esse mundo exterior de modo algum, ou o que eu percebo nele não causa nenhum efeito, porque eu crio um outro paralelo. Tá bem? Então, nas psicoses, eu tenho essa alteração do mundo exterior. Ok. Então, tenho a psicose. Vamos avançar, porque isso aqui merece mais detença no livro dele. Então, veja bem, lá no texto do Freud, na página 191, ele vai dizer: o ego cria autocraticamente, né, um novo mundo externo. Olha, ele cria um novo mundo externo e também um mundo interno, porque se ele cria um novo mundo externo, em relação a um novo mundo interno completamente alucinado ou delirante, né? E não pode haver dúvida quanto a dois fatos: que esse novo mundo é construído de acordo com os impulsos desejosos do id, que entra em conflito com o mundo externo, e que ou que leva o ego a entrar em conflito com o mundo externo, e que o motivo dessa dissociação do mundo externo é alguma frustração muito séria de um desejo por parte da realidade, frustração que parece intolerável. Ou seja, a hipótese freudiana aqui, como da psicologia de maneira geral, é que a psicose só vai acontecer devido a frustrações muito arcaicas, muito primárias, muito elementares que a gente sofreu desde a infância. E essas frustrações se tornam intoleráveis, que faz com que esses impulsos sejam, de alguma forma, freados, e aí o ego entra em conflito com o mundo externo e cria uma realidade paralela. A estreita afinidade dessa psicose com os sonhos normais é inequívoca. Então, veja, a estreita afinidade dessa psicose com os sonhos normais é inequívoca. Isso quer dizer que o Freud está dizendo que o psicótico é como se ele vivesse sonhando, é como se ele tivesse com o inconsciente a céu aberto e não soubesse a diferença entre sonho e realidade, né? Ele está numa situação completamente louca, né? Como os sonhos são, né? O sonho é uma quebra total dos paradigmas. O sonho nossos sonhos não reconhecem tempo, não reconhece
leis, não reconhece moral, não reconhece nada. Ele acontece. Acontece coisas bizarras no sonho e é como se eu estivesse sonhando em vigília, né? E aí ele continua para explicar isso. Sabemos, na 191 ainda, que outras formas de psicose, as esquizofrenias, né, que hoje são muito mais estudadas, inclinam-se a acabar com a hebetitude afetiva, né, com esse torpor, com essa lerdeza afetiva, isto é, em uma perda de total participação no mundo externo. Quer dizer, as esquizofrenias podem culminar numa perda de participação no mundo externo. Com referência à gênese, né, a genética no sentido de gênese, com referência à gênese dos delírios, inúmeras análises nos ensinaram que o delírio se encontra aplicado como um remendo, né? Um remendo no lugar que originalmente uma fenda apareceu, quer dizer, uma cisão apareceu entre o ego e o mundo externo, e o delírio parece como um remendo a essa fenda na relação do ego com o mundo externo. No quadro clínico da psicose, as manifestações do processo patogênico são, a miúdes, recobertas por uma manifestação de uma tentativa de cura, de uma reconstrução. É de um remendo, né? Então, uma tentativa de cura e de uma reconstrução. A etiologia, quer dizer, a causa disso, a causa mais comum, ou a causa comum ao início de uma neurose e de uma psicose, são sempre a mesma. Olha que curioso. Então, tanto a neurose quanto a psicose vão ter sempre a mesma causa. Ela consiste em uma frustração, em uma não realização de um daqueles desejos da infância, desejos primários, impulsos primários que ficaram na história e que desembocaram ou numa neurose, numa submissão do sujeito à realidade, ou numa psicose, na criação de um mundo externo diferente, de um novo mundo externo e interno, né? Bem, ok, vou complicar, mas antes de complicar, deixa eu verificar se tem dúvidas de vocês. Até aí, ok? Estão conseguindo acompanhar ou fundamentar isso que nós apresentamos no quadro geral a partir da obra freudiana? Ou seja, o Freud está nos ajudando a fundamentar o quadro, né? O quadro que a gente fez antes. Ok, André, Guilherme, Tainá, ok, Domingos, beleza. Então, vou continuar para a gente complicar um pouco com as posições narcísicas, né, e também com a perversão. Vamos lá. Então, vamos lá, vejamos. É o próprio Freud que vai dizer. Uma complicação, lá na página 192, é introduzida nessa situação aparentemente simples. Contudo, pela existência do superego, o qual, através de um vínculo ainda não claro para nós, porque ele estava em 1924, na descoberta disso, une em si influências originárias tanto do id quanto do mundo externo. A gente tem que lembrar que o superego ele tá afundado dentro do id e apontado para o mundo externo, né? Ele ainda estava desenvolvendo essa tese. Bem, mas vamos lá. A complicação é a existência do superego e constitui, até certo ponto, um modelo ideal, nesse superego, um modelo ideal daquilo que visa o esforço total do ego. Quer dizer, o ego tem que atender a esse modelo ideal que ele introjetou como superego. Uma reconciliação entre os seus diversos relacionamentos dependentes é o que visa o ego, né? É reconciliar todo mundo, o ego, o id, superego, o mundo externo. Bem, a atitude do superego deveria ser tomada em consideração, o que até aqui não foi feito, quer dizer, é a primeira vez que ele está fazendo. Em toda forma de enfermidade psíquica, isso deve ser feito. Vamos ver como. Podemos provisoriamente presumir que tem de haver também doenças, que era como chamavam os transtornos na época, ou como chamavam essas modos de organização à época, deve haver também doenças que se baseiam em um conflito entre o ego e o superego, como a gente já conhece. A análise nos dá o direito de supor que a melancolia é um exemplo típico desse grupo e que reservaríamos o nome de psiconeuroses narcísicas, foi o que ele chamou à época.
olha, a gente está numa espécie de neurose narcísica ou de psicose narcísica, né? Então, aqui você tem o termo psiconeuroses, narcísicas, não sei bem, para distúrbio desse tipo. Tampouco colidirá com nossas impressões se encontrarmos razões para separar estados como a melancolia de outras psicoses. Então, aqui ele já está imaginando que a melancolia, que até então era tida como uma das depressões graves da psicose, poderia, na verdade, ser alguma afecção ou algum caso narcísico. Veja bem, percebemos agora que podemos tornar nossa fórmula genética de gênese simples, mais completa, sem abandoná-la. O que ele vai dizer? As neuroses de transferência correspondem a um conflito entre o ego e o id, as neuroses narcísicas a um conflito entre o ego e o superego, as narcísicas, e as psicoses em um conflito entre o ego e o mundo externo. Ok, então nós fechamos o quadro das três. Então nós temos aqui neurose e psicose, casos fronteiriços ou casos narcísicos, em que, no caso narcísico, a gente tem o conflito entre o ego e o superego. Bem, até aqui ele está tentando estabelecer uma novidade, aqui ele ainda está na pesquisa, né? Ele está em 24, ainda está na pesquisa. Mas aí, na 93, ele vai encerrar esse texto na 193 dizendo a tese final. Ele vai dizer, bem, a tese de que as neuroses e as psicoses se originam nos conflitos do ego com suas diversas instâncias governantes precisa ser suplementada em mais um ponto. Qual seria? Seria desejável saber em que circunstâncias e por que meios o ego pode ter êxito em emergir de tais conflitos, que certamente estão sempre presentes sem cair enfermo. Olha que interessante. Então, ele vai admitir que existe, em algum momento, um êxito do ego, um não conflito do ego. Quer dizer, o ego não entra em conflito. E aí ele fala, tem hora que o ego funciona. Assim, o ego não é assolado pelo superego e nem assolado pelo mundo externo. Onde seria isso? Diz ele, trata-se de um novo campo de pesquisa, onde, sem dúvida, novo campo à época, né? De pesquisa, onde, sem dúvida, os mais variados fatores surgirão para exame. Um deles dependerá de considerações econômicas, pulsionais, né? Das energias da pulsão. O outro diz de o ego evitar uma ruptura em qualquer direção deformando-se. Quer dizer, o ego evita cair na fenda psicótica ou na dubiedade neurótica, né? Talvez efetuando uma clivagem, uma divisão de si próprio sobre a forma de fetichismo, como está na nota de rodapé 1 da página 193 de vocês. Ele vai falar, é o fetichismo. As incoerências, excentricidades e loucuras dos homens apareceriam sob uma luz semelhante às perversões, até então chamadas de perversões sexuais, através de cuja aceitação poupam a si próprios repressões. Quer dizer, as perversões não entram nas repressões, não entram no recalque. Qual seria o mecanismo análogo à repressão, por cujo intermédio o ego se desliga do mundo externo? Seria a Verloilung. Esse termo está lá na página 193, na nota 2, que é traduzido como recusa hoje em dia, foi traduzido nessa obra aí como rejeição. Mas importa que não é mais a repressão no caso das perversões, mas a Verloilung. Bem, aí nós temos o quadro fechado. Quer dizer, o ego tem êxito, o ego é fetichista, ele vai, através do fetichismo, recobrir essa deformação, essa divisão, essa clivagem do eu. Ele vai chamar isso de perversão, e o mecanismo análogo ao das repressões, né, que seria estar no lugar das repressões, seria o mecanismo da Verloilung, como a gente já viu no quadro. Ok? Vou descompartilhar. Que aí ele encerrou o texto dele, o seu breve texto, e nos ajudou a fundamentar
as estruturas psíquicas, como a gente estabeleceu. Eu vou aqui, para efeito de pedagógico, né, para que vocês tenham clareza sobre isso, só recuperar aqui o quadro completo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês agora verem o texto do Freud. Sim. Compartilhando essa tela, vamos ver. Ok. Temos, então, aí o que o Freud tentou dizer. Então, ele vai dizer das psiconeuroses narcísicas, né, como ele chamou, esses estados em que o ego entra em conflito com o superego e ele traz a melancolia, ou esses estados depressivos, que é o que ele estava estudando à época. Na perversão, ele vai trazer o fetiche, a ausência do conflito, o Averloilum, né? Na psicose, ele vai dizer da perda da realidade, do delírio, da alucinação, né? Na esquizofrenia, e essa luta do ego e o mundo externo. E na neurose comum de transferência, essa que ele recebe no consultório dele, ele vai verificar o recalque, o sintoma e essa relação entre o ego e o id. Muito bem, vamos às dúvidas de vocês. Está fundamentado essa parte. Lembrando fundamentalmente, gente, que quando o adolescente se apresenta submetido à realidade, neurótico, fóbico, extremamente compulsivo, cheio de compulsões, cheio de manias, cheio de formas de controle, recalcando os seus desejos para ir viver na sociedade, como a maioria de nós faz, é necessário que esses meninos sejam ajudados, esses adolescentes sejam ajudados por vocês a ganharem força, a afirmarem-se, a poder não transformar a submissão em realidade em uma condição muito de penúria, né? Vocês precisam ajudá-los ali a manifestar suas potencialidades, sua criatividade, dar força. Eles precisam desse retorno do outro, porque eles se submeteram à realidade. Isso é muito fundamental. Quando o sujeito se apresenta na ordem psicótica, quer dizer, quando ele delira ou ele alucina, aí é uma situação mais complicada. Quer dizer, não adianta você dizer para ele que aquilo não está acontecendo. Por exemplo, se ele chega na sala de aula e fala, olha, tem um ET, tem um ET ocupando a minha cabeça, ele está falando uma mensagem, eu preciso falar essa mensagem. Quer dizer, quando o sujeito apresenta-se dissociado a ponto, desorganizado, a ponto de manifestar um surto dessa natureza, não adianta você, como professor, dizer para o psicótico que aquilo é só da cabeça dele, que aquilo não existe. Você tem que ajudá-lo, você tem que secretariá-lo, entre aspas, ajudando a dar forma àquilo que ele está apresentando. Uma vez eu me lembro de um sujeito que se apresentou muito, muito atônito, dizendo que o braço dele estava se desintegrando, né? O braço dele estava virando areia. Ele falava assim: meu braço está virando areia. Ele estava muito assustado com o braço, olhando para o braço e olhando para mim para eu fazer qualquer coisa. Eu estava atendendo essa pessoa dentro de um ambulatório que era uma antiga cozinha. Então tinha um ralo nessa cozinha, né, nessa antiga cozinha, e era azulejo e tudo. Eu estava atendendo ele nesse lugar. E, de repente, ele entrava muito, muito despedaçado, assim, muito desintegrando-se, né? E isso o angustia enormemente, né? O corpo dele está desintegrando na sensação sinestésica. Então, ele virava para mim e falava assim, meu corpo está desintegrando, meu braço está virando areia, eu estou virando areia, e olhava para o ralo. Então, ele olhava o braço e olhava o ralo. Ou seja, na imaginação dele, o braço dele ia virar areia e ia entrar no ralo e ir embora. O que eu faço imediatamente? Num rápido acesso, eu vou lá e tampo o ralo com o pé. Eu vou e tampo o ralo com o pé, e aí ele
ele sossega, ele fica mais calmo. Aí eu fala o que está acontecendo com você. Me diz o que está. Você não vai desintegrar. Me diz o que está acontecendo com você. Aí ele vai falar. Aí ele vai com calma vai poder colocar-se. Entende? Não adianta eu falar para você, não está desintegrando não, fulano. Olha seu braço aqui, isso não está acontecendo. Ele está numa outra realidade. Então eu preciso entrar lá na realidade dele. Eu preciso entrar com ele. Me fala o que está passando. Né? Um sujeito vira e fala assim, eu sou a encarnação do Hitler. Hoje está cheio, né? Tem muita gente encarnando Hitler. Mas enfim, eu sou a reencarnação do Hitler. E eu vim aqui para poder purificar essa escola, eu vou purificar essa escola toda. Quer dizer, ele começa a construir um delírio, uma, uma razão delirante, uma razão louca para a existência. Então eu preciso entrar dentro do delírio dele e falo, ok, você é o Hitler. Me fala o que o Hitler, como o Hitler agiria, o que ele vai fazer. Eu preciso entrar junto com ele, eu preciso entrar no circuito dele. Isso é fundamental. São muito mais raros de acontecer, mas isso pode acontecer na sua sala, que chama-se a crise psicótica, né? Quando o sujeito realmente dá uma desligada da realidade. Nós temos também, gente, os perversos. Os perversos estão cada vez mais presentes, né? Claro, o grande espectro da organização psíquica é a neurose, é a forma comum de ser. Mas os perversos estão cada vez mais presentes. E como eles estão presentes? Porque nós estamos vivendo num mundo em que todo mundo quer ultrapassar a lei, todo mundo quer alguma benesse de alguma maneira. E para os perversos não tem outra chance. Você tem que apresentar a lei assim como ela vem. Então isso é fundamental. Uma vez eu estava na sala de aula e um menino tirou o pênis para fora porque ele queria exibir-se lá para a menina, começou a fazer formas de masturbação lá para a menina. Primeiro ele fez escondido lá com a turminha dele protegendo, e aí a gente estava fazendo uma atividade, na verdade eu estava acompanhando um professor, e nesse momento em que ele fez isso, imediatamente eu não fui lá afrontá-lo. Eu chamei ele para fora da sala para ele fazer no corredor. Eu queria que ele fizesse a masturbação dele no corredor para todo mundo ver. Porque ele precisa ser confrontado com a lei, imediatamente. E é claro, você só pode fazer isso se você tiver condições de fazê-lo. Por exemplo, uma professora de matemática de uma escola de grande periculosidade, né, de uma área de grande periculosidade aqui em Belo Horizonte, ela teve um aluno dentro da sala de aula, ela dando aula, que o aluno confrontava ela o tempo todo, e uma hora que ela disse, falou, olha, agora na terceira vez você vai para a sala de aula, vai sair da sala. Eu quero que você saia da sala de aula, eu não quero você aqui dessa forma. Você está desorganizando a turma. Aí ele virou e falou assim, antes de sair, eu saio com os dentes da sua boca, falou com a professora. Quer dizer, ele estava se achando porque ele também era aviãozinho do tráfico, de drogas, etc. E era um menino de 17 anos numa turma de 15, né, em geral de 15 anos, já era um menino repetente. Enfim, ele estava se achando ali na sala. Eu saio com os dentes na sua boca. A professora imediatamente pegou o celular dela na mesa. Você vai sair com os dentes da minha boca? A turma ouviu isso, pegou o celular dela, tem um posto policial do lado da escola, ele já tem um combinado na escola. Então ela ligou para o policial, falou assim, senhor policial, eu sou fulana de tal, estou na sala número tal da escola aqui do lado, eu preciso de um policial agora porque eu tenho um aluno ameaçando tirar os dentes da minha boca. Ela fez assim. Aí o menino tomou um susto, todo mundo ficou assustado, daí a pouco chega o policial com a diretora, também assustada porque não sabia o que estava acontecendo ainda. Quando o policial chegou, todo mundo ela virou e falou assim, senhor policial, esse menino ele me ameaçou de tirar os dentes da minha boca, eu quero fazer um boletim de ocorrência agora e eu tenho essa turma como testemunha. Aí todo mundo ficou assim, o policial chamou o menino e ele foi fazer lá a ocorrência com ela. Ela pediu desculpa à turma, disse que não continuava, estava nervosa, que pediria à diretora para ficar na sala enquanto ela fosse fazer a boletim de ocorrência. E assim foi feito. Quer dizer, ela tomou uma atitude rápida, mas, claro, ela estava com um arsenal do lado dela que a amparasse, porque o perverso precisa da lei. Isso é fundamental. E quanto aos casos fronteiriços, os narcísicos, os borderlines, aí nós temos uma situação muito difícil. Nós temos uma situação em que as pessoas ainda estão eles precisam do amparo narcísico, eles precisam ainda
dessa condição, são muito destemperados, porque como a formação do eu está muito frágil, narcisicamente falando, então ele está muito, o adolescente precisa de apoio, então ele precisa de grupos, ele precisa de trabalhos em grupos em que ele consiga se organizar, você precisa perceber ali como fazer com que ele funcione nas coisas em que ele consiga se realizar bem e daí fortalecer um pouco o seu eu, né, para que ele possa aguentar as destempéries do desamparo ou do abandono, né? Porque ou o narcísico se acha muito abandonado, que causa muita tristeza, ou ele se acha super amado e deliciosamente amado, como qualquer narciso acha diante do lago, né? Então ele precisa se antepar o seu descuidado quase, digamos, quase artesanal para com eles, né? Assim, bem artesanal. Porque, olha, o neurótico ele vai meio sozinho, ele já trabalha, ele já é submetido à realidade, trabalha sozinho. O psicótico vai precisar realmente de ajuda para você conduzi-lo para um serviço de saúde, né? No caso do perverso, ele precisa da lei, no caso do fronteiriço, ele precisa desse amparo ou dessa proteção, não é bem proteção, porque, de certa forma, eles parecem meio mimados, né? Meninos muito mimados. Ele precisa, na verdade, ser desafiado em coisas que ele consiga acertar, para que ele possa construir uma imagem boa de si e não depender tanto do outro. A Tainá diz que o coordenador do projeto em que eu trabalho sempre diz que é importante ter várias pessoas para confrontar o aluno que está causando problemas, da mesma forma como você chamou o aluno para o corredor. Tomar a situação pública quando se trata dos perversos é melhor a se fazer ou depende da situação? Claro que sempre vai depender da situação. Sempre é o caso a caso. Eu dei exemplos de duas atuações numa condição como essa. E no caso, mas trazer para o público, trazer para a lei, para os sócios, para o demo, né, para a democracia, para a república, ou seja, trazer para a situação republicana é fundamental. Isso é fundamental. Tá bem? Eu vou parar de gravar, mas a gente vai continuar conversando aqui sobre essas formas de organização psíquica, né? Lembrando que a gente tem um fomento à perversão na sociedade contemporânea, né? Todos nós achamos-nos acima da lei, né? E aí isso é um problema, porque quando todo mundo se acha acima da lei, a lei já perde o efeito, e assim nós perdemos o elan da vida em comunidade, né? Assim como também a gente sofreria demais permanecendo sempre submetido a uma realidade sem poder realizar os nossos desejos, isso é certo. E não devemos esquecer, alguns autores vão dizer, inclusive, que a nossa sociedade tem se organizado muito psicoticamente, assim, muito no delírio, né? A gente tem criado delírios de existência e tem carregado muitas pessoas atrás disso, né? É muito inimaginável que a gente tenha chegado em 2021 acreditando em terra plana, né? Coisas que já vêm, cosmos, não ter céu, ter cosmos, ou melhor, ter céu em vez de cosmos, ou ter terra plana, ou coisas do gênero, quer dizer, algo que era muito elementar na história do pensamento, que de repente ocupou esses espaços delirantes que a gente tem vivido na contemporaneidade. Tainá ainda anuncia, posto isso que você falou, de ter um cuidado maior com os narcísicos, os borderlines, os depressivos, e mostrar a lei para os perversos, há como confundir? Há sim, sempre vai haver. Para eu conseguir reconhecer as formas de organização psíquica dos meus alunos, é uma questão de prática? Sim, Tainá, sinto muito. Aqui eu dei uns orientadores, claro, para vocês se fundamentarem mais, a bibliografia do curso vai ajudar vocês a chegarem mais, a saberem mais. A internet está cheia de informações sobre tudo isso, mas vai depender também da sua prática e, sobretudo, da sua escuta. Assim como eu disse a Domingos, eu repito aqui para todos, assim, é fundamental essa atitude de querer conhecer seu sujeito antes de querer aplicar um conteúdo, né? Nós estamos invertendo a ordem pedagógica. Em vez de você chegar com um conteúdo, você conheça
quem vai receber esse conteúdo, conheça seus alunos, saiba lidar com eles, escolha material que vá chegar, que vá fortalecê-los enquanto sujeitos, né? Que vá permitir aquilo que a gente chamou de Ruas versus Werden, né? Onde o isso está, que o ego esteja, né? Isso é fundamental. Francisco, vou parar agora a gravação aqui.